O dízimo, segundo a Bíblia Sagrada, é um conceito profundamente enraizado na história e na tradição do povo de Deus. A palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte, e sua prática remonta aos tempos antigos, muito antes da formação do povo de Israel como nação. Desde os primeiros relatos bíblicos, vemos exemplos de homens e mulheres que separavam uma porção de seus bens, frutos do trabalho e das bênçãos recebidas, para dedicar ao Senhor. Mas afinal, qual é o verdadeiro significado do dízimo? Como ele era praticado? E o que ele representa para os cristãos hoje? Por gentileza, se é novo no canal, inscreva-se, deixe like sempre e compartilhe. A primeira menção ao dízimo ocorre no livro de Gênesis, quando Abraão, após uma grande vitória, se encontra com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Reconhecendo a mão de Deus em sua conquista, Abraão entrega a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que possuía, demonstrando gratidão e reverência. Este ato voluntário de Abraão não era motivado por uma obrigação legal, pois a lei ainda não havia sido dada, mas sim por um coração agradecido e disposto a honrar ao Senhor. Mais adiante, em Gênesis, vemos Jacó, neto de Abraão, fazendo um voto a Deus em Betel. Ele promete entregar o dízimo de tudo o que receber, caso o Senhor esteja com ele e o proteja em sua jornada. Novamente, o dízimo aparece como um sinal de compromisso, confiança e dependência do cuidado divino. Com a formação do povo de Israel e a entrega da lei através de Moisés, o dízimo passa a ser regulamentado e integrado à vida religiosa e social do povo. No livro de Levítico, está registrado que todos os dízimos da terra, tanto dos cereais quanto dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados a Ele. O dízimo era, portanto, uma forma de reconhecer que tudo quanto o homem possui vem de Deus, e que, ao devolver uma pequena parte, ele se lembra de sua dependência e gratidão. O dízimo também tinha um propósito prático: servir de sustento para a tribo de Levi, os sacerdotes e levitas, que eram encarregados do serviço no tabernáculo e posteriormente no templo. Ao contrário das outras tribos, os levitas não receberam herança de terra, pois o Senhor era a sua herança. Assim, o dízimo do povo de Israel era utilizado para garantir que o culto a Deus fosse mantido e que os servos do Senhor pudessem se dedicar integralmente à sua missão sagrada. Além disso, havia outros tipos de dízimos e ofertas na lei mosaica, como o dízimo para as festas religiosas e o dízimo trienal destinado aos necessitados como órfãos, viúvas e estrangeiros. Isso revela uma faceta importante da prática do dízimo. Ele não era apenas um ato de adoração, mas também de justiça social, promovendo o cuidado mútuo e a solidariedade entre os membros da comunidade. No entanto, ao longo do tempo, a prática do dízimo correu o risco de se tornar um mero ritual vazio, desprovido de significado. Os profetas de Israel, como Malaquias, denunciaram a infidelidade do povo que deixava de entregar os dízimos e ofertas, privando a casa do Senhor de alimento. Malaquias 3:10, um dos textos mais conhecidos sobre o assunto, traz uma convocação direta: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa passagem revela que o dízimo não é apenas uma obrigação, mas também uma oportunidade de experimentar a fidelidade e a generosidade de Deus. Quando chegamos ao Novo Testamento, a figura do dízimo aparece em um contexto diferente. Jesus menciona o dízimo em algumas ocasiões, especialmente ao repreender os fariseus por cumprirem a lei do dízimo de maneira rigorosa,
mas negligenciarem questões mais importantes, como a justiça, a misericórdia e a fé. Ele afirma que o dízimo deve ser praticado, mas sem esquecer o que é mais essencial no relacionamento com Deus e com o próximo. As cartas apostólicas não estabelecem uma obrigatoriedade legal do dízimo para os cristãos. Em vez disso, a ênfase recai sobre a generosidade voluntária, o desprendimento e a responsabilidade de contribuir para a obra de Deus e para o bem-estar dos necessitados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ensina que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Portanto, o dízimo, segundo a Bíblia Sagrada, é mais do que uma porcentagem de renda. É um princípio espiritual de gratidão, reconhecimento e confiança. É um lembrete constante de que tudo o que temos pertence a Deus e que somos chamados a administrar os bens recebidos com sabedoria, generosidade e senso de missão. Ao longo dos séculos, a prática do dízimo foi adotada de diferentes maneiras pelas diversas tradições cristãs. Para alguns, ele permanece como uma referência concreta de contribuição, enquanto para outros, representa um convite à liberalidade, indo além da 10ª parte, conforme a capacidade e o desejo de cada um. Em todos os casos, o espírito do dízimo é o de honrar a Deus, apoiar a missão da Igreja e socorrer os que estão em necessidade. Assim, ao refletir sobre o dízimo à luz da Bíblia, somos convidados a examinar nosso próprio coração. Damos por amor, por gratidão, por reconhecimento das bênçãos recebidas, ou temos dado apenas por hábito, por obrigação ou até mesmo por medo? A verdadeira adoração se manifesta quando entregamos a Deus não apenas uma parte dos nossos bens, mas todo o nosso ser, com sinceridade, alegria e fé. O dízimo, segundo a Bíblia Sagrada, é um princípio que atravessa a história do povo de Deus, desde Abraão até os dias atuais. Ele representa uma atitude de gratidão, confiança e generosidade, e nos desafia a viver com o coração voltado para Deus e para o próximo. Mais do que uma mera obrigação, o dízimo é uma expressão de amor e devoção, um convite a experimentar a provisão e a fidelidade do Senhor em todas as áreas da vida. Ao praticá-lo com entendimento e pureza de coração, participamos da missão de Deus no mundo, promovendo justiça, compaixão e esperança. Muito obrigado. Até breve.